Pois é, estamos aqui com uma nova aula, dando continuidade a essa preparação para concursos públicos na área do magistério, lógico que sabe que é a nossa área de atuação. E hoje o assunto é projeto político-pedagógico. Esse assunto que está também presente em todas as bancas e que vem sendo discutido cada vez com mais emergência, na ideia de que ele emerge como um tema importante. Lembra que emergência, quando a gente usa na educação esse termo, a gente está falando de algo que surge com importância e a gente vai tentar começar a descobrir aqui por quê. Essa é uma aula que a gente vai discutir sobre o projeto, como ele é, como se organiza um projeto, como ele é chamado, sua aplicação, vamos discutir a escola, muitos assuntos aqui para a gente discutir quando a gente fala de projeto político-pedagógico, tá? Vai anotando aí aquilo que você acha mais importante, vai registrando, porque no final, sabe como é que é, né? A gente tem aqueles nossos exercícios, vamos testar os nossos conhecimentos. Então vamos lá? Fica atento aí. Primeiro a gente vai discutir essa palavra projeto. O que significa a palavra projeto? Projeto vem do latim projicer, que significa lançar para frente. Então, sempre que a gente faz um projeto hoje pensando em alguma coisa que a gente quer amanhã, pensando numa transformação. Então, qualquer projeto que a escola faça, lógico que ela traz esse mesmo sentido. Hoje eu penso em alguma coisa que eu quero alcançar daqui a algum tempo. E por isso, o projeto. Então, o Gadot sugere uma ideia de movimento, uma ideia de mudança. Então, o projeto representa o laço entre o presente e o futuro. A marca da passagem do presente para o futuro, ou seja, uma atividade natural, intencional e dinâmica que o ser humano utiliza para procurar solucionar problemas e construir conhecimentos, se tornando um instrumento indispensável de ação e transformação. A gente faz projetos na vida o tempo inteiro. Por exemplo, você está aí agora estudando. Por quê? Porque você tem um projeto de conseguir aprovação num concurso. Então, você projetou essa ideia e você começa a pensar, então, em o que fazer para alcançar esse resultado, não é isso? Por isso você está aí estudando? Então, isso é a ideia do projeto. Agora, a gente tem que trazer essa ideia para dentro da escola, para dentro da instituição, para que a gente possa entender, de fato, qual a atuação do projeto. Então, a gente tem, nessa ideia escolar, uma ação intencional e sistemática. Todo projeto, ele é marcado pelas suas intenções. E ele é sistemático porque, para que eu alcance o que eu quero, eu preciso sistematizar, planejar, organizar ações. Por isso é sistemático, tá? E você tem presente sempre a ideia de ruptura e de continuidade. Ruptura, porque um projeto, ele quer romper com o estado anterior que não interessa mais. E, ao mesmo tempo, ele vai trazer continuidade para projetos, para ações que sejam interessantes. Também com a ideia de instituinte e de instituído. O instituinte é aquilo que vai trazer sempre novas possibilidades e vai sempre entrar em conflito, muitas vezes, com aquilo que já está instituído, aquelas práticas que já estão cristalizadas e que precisam começar a ser transformadas. Então, vamos criar novos instituintes para poder contrapor aquilo que já está instituído. Então, essa ideia de ruptura, de continuidade, é a ideia que traz, que está embutida nas perspectivas de a gente pensar projeto dentro da perspectiva escolar. Mas lembra que a gente traz aqui essa ideia de ruptura com o quê? Então vamos lá. Ruptura com o presente, promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, para atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função de promessa que cada projeto contém, de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessas frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e seus autores. Então, essa ideia de você romper com algumas práticas
romper com algumas situações que não são mais interessantes e de começar a prometer um futuro, vislumbrar um futuro diferente, é a ideia que a gente quer trabalhar aqui hoje. Só que a gente fala de projeto político-pedagógico. Então, ele tem 2 outros nomes acompanhando a ideia de projeto. Tá? Projeto, a gente já tem uma ideia do que é, mas ele vem com 2 dimensões diferenciadas, a dimensão do político e a dimensão do pedagógico. E a gente precisa entender melhor o que essas dimensões trazem para essa ideia de projetar. Então, a dimensão política, e por política vamos entender ciência ou artes de governar, uma orientação administrativa de um governo, princípios diretores de ação, conjuntos dos princípios e dos objetivos que servem de guia à tomada de decisão e que fornecem a base da planificação de atividades em determinado domínio, um modo de se haver em qualquer assunto particular para se obter o que se deseja, estratégia, tática, do grego politike, a arte de governar a cidade. Então, quando a gente está falando dessa esfera política, a gente está falando justamente das intencionalidades, daquelas intencionalidades que vão dar sustentação a todas as ações, que vão ser, vão marcar os princípios que vão fundamentar as ações. Então, a esfera política, ela tem esta marca de trazer justamente essa discussão das intencionalidades que abarcam as questões filosóficas, que abarcam as perspectivas de se olhar para a sociedade, de se olhar para o aluno, de se olhar para a educação, mas para que estas intencionalidades, para que essa sustentação dê ações pedagógicas, resulte em ações pedagógicas. Dentro dessa dimensão pedagógica, a gente está falando aquilo que vem da pedagogia, teoria da arte, da filosofia da ciência da educação, com vista à definição dos seus fins e dos seus meios, capazes de os realizar. Então, a gente tem um projeto que se alimenta por essas 2 dimensões. A política, que é a dimensão da intencionalidade, que precisa se concretizar nas ações pedagógicas. Então, o projeto político-pedagógico é esta marca que toda instituição tem que ter. E aí, deixa eu logo chamar a atenção de algumas coisas para vocês, porque às vezes a gente confunde muito o que é esse projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é o projeto da instituição. Ele não é o projeto anual. Muitas escolas usam a metodologia de projetos, lançando projetos a cada ano para serem trabalhados. Então, vai lançar um projeto que seja, sei lá, o ano do choro, tá? Enquanto estilo musical. Então, vamos estudar aqui o chorinho, os seus principais representantes, a sua inserção cultural, ok? O momento histórico onde esse estilo musical acontece. Ok, isso é um projeto, mas não é deste projeto que nós estamos discutindo. Quando a gente fala de um projeto político-pedagógico, a gente está falando do projeto que traz a marca daquela instituição. Ou seja, esse projeto, ele não é anual. Ele é um projeto que tem o perfil da instituição, aquilo que a instituição se propõe, quem são aqueles alunos, que comunidade é aquela, que situação é aquela, e o que ele propõe para aquela comunidade. Então, portanto, ele é um projeto de longa duração. Ele não está pensado para que cada ano ele possa ser trocado. Lógico que dentro desse olhar maior de um projeto político-pedagógico, se inserem outros projetos. Dentro de um projeto político-pedagógico, a escola pode planejar outros projetos pedagógicos, como o exemplo que eu dei do chorinho, né, do estilo musical, ao longo de alguns anos, ou ao longo de um ano, outros projetos, não há problema nenhum, isso faz parte de uma programação. Mas a ideia do projeto político-pedagógico não é essa. Por isso que o projeto político-pedagógico, ele não tem título, ele não tem tema, ele não tem essa marca, porque a marca que ele tem que ter é essa marca de ser o norteador daquela escola, quem dá a direção daquela escola, quem dá a movimentação daquela escola em cima daquilo que a escola pretende alcançar. Ok? Então, grava sempre isso aí para você não misturar o que é esse projeto, tá? Então, vamos lá.
O projeto é político, no sentido de compromisso, de intenção com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. E é pedagógico porque dá sentido e rumo às práticas educativas contextualizadas culturalmente. A própria efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Assim sendo, a dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica. E aí a gente pode começar a discutir uma questão que é bem interessante, tá? Olha só, qual é a intencionalidade principal da escola? Dentro de uma vertente crítica, que é a vertente atual, que dá conta de todos os concursos públicos que a gente tem, quando a gente pensa na intencionalidade final da escola, a intencionalidade final da escola é essa aqui, tá? Ó, formação de cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Então, todo o trabalho da escola vai ser um trabalho que tenha que, no final, levar o aluno a esta condição de cidadania. Permitir ao aluno construir essas relações com a cidadania. Como se faz isso? Quais as opções? Existe só um caminho? Existem muitos caminhos? Existem diferentes possibilidades? Isso é algo que a escola precisa discutir. Porque, sim, cada escola é uma escola, e, portanto, cada uma tem um universo particular e tem pessoas diferentes que, portanto, precisam ser ouvidas e precisam discutir quais os caminhos que serão trilhados para que a escola alcance os seus objetivos. Lembra, na perspectiva crítica, essa questão da cidadania tem que estar sempre presente. Cuidado! Que a questão da cidadania não é o que a gente vê aí como clichê, e realmente isso é um clichê, que a gente vai encontrando em muitas escolas, quando dizem assim, a escola tem que preparar o aluno para a vida. Isso já virou um clichê tão grande, todo mundo prepara para a vida, mas se você para perguntar, o que é isso? Que preparação é essa para a vida? As coisas se perdem. Então, na realidade, que preparação para a vida é essa, se a vida o tempo inteiro está mudando? Então, para que vida que tu prepara? Cada dia tem uma mudança, né? Cada situação é diferente. Então, você prepara o indivíduo para que tipo de vida? Mas se você fala nessa questão do cidadão participativo, desse cidadão que é crítico, desse cidadão que é responsável, desse cidadão que tem compromisso, eu trago uma ideia de contribuir para a formação de um sujeito que é capaz de operar, de lidar com diferentes situações e diferentes vidas, vamos dizer assim, que são possíveis de acordo com as mudanças que a gente vem vivendo, as mudanças tecnológicas, as mudanças políticas, as mudanças sociais que o nosso país sofre constantemente, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, o projeto pedagógico não é só uma carta de intenções, nem apenas só uma exigência de ordem administrativa, porque ele tem que expressar a reflexão e o trabalho realizado em conjunto por todos os profissionais da escola, no sentido de atender às diretrizes do Sistema Nacional de Educação, bem como às necessidades locais específicas da clientela da escola. Ele é a concretização da identidade da escola e do oferecimento de garantias para um ensino de qualidade. Então, vamos lá. Muitas coisas para a gente discutir. Então, ele é mais do que uma carta de intenções. E ele é mais do que uma exigência de ordem administrativa. Mas vamos parar e lembrar, que a gente já viu isso na legislação, que é também uma exigência de ordem administrativa. Ele é mais que isso, tá? Mas a gente não pode negar que existe uma exigência de ordem administrativa. Toda instituição educativa tem que ter o seu projeto político-pedagógico, ok? Só que ele não é apenas uma exigência no sentido de que vamos ter para constar. Não, ele é muito mais do que isso. Ter para constar significa aquele projeto que foi feito um dia por alguém, ou por alguém, não sei, e esse projeto é engavetado e esquecido no decorrer do cotidiano daquela escola. Isso não pode acontecer. Por isso que ele é mais do que essa carta de intenções, por isso que ele é mais do que só essa exigência administrativa. Na realidade, ele tem que expressar a reflexão e o trabalho realizado por todos os profissionais. Então, significa o seguinte, o
projeto político-pedagógico, primeiro, ele tem que ser discutido por toda a comunidade escolar. Então, quem prepara, quem faz o projeto político-pedagógico? Tem gente que acha que a gestão é responsável por isso. Não. A gestão é responsável, sim, por criar os momentos de discussão. A gestão é responsável por propiciar a construção desse projeto político-pedagógico, até porque a construção do PPP é uma das características da gestão democrática, a construção do PPP de forma coletiva. Participam dessa construção os professores, os funcionários, a equipe da gestão, alunos, responsáveis e comunidade do entorno da escola, para a gente ver uma dimensão que ele tem. E dessas discussões, que vamos combinar, não são discussões simples, quem já participou da construção de um projeto político-pedagógico sabe disso, quem nunca participou, o dia que participar, vai entender como são tensas essas discussões, porque são ideias diferentes, e a gente precisa achar um rumo para a escola, um norte para aquela escola. E esse projeto ele é tão importante que ele vai ser o referencial daquela escola para que os professores planejem, para a equipe gestora planejar. Então, todos os planejamentos que surgem a partir daí, inclusive o planejamento em sala de aula do professor, o seu plano de aula lá do cotidiano, do dia a dia, tem que estar ancorado, baseado nas ideias discutidas no projeto político-pedagógico. Não dá para o projeto político-pedagógico da escola ter uma direção e o professor em sala de aula optar por outra completamente diferente. Não dá. O professor faz parte da instituição. Então, a gente tem que trazer essa ideia de que todo mundo tem que planejar em cima. Além disso, todas as ideias do Sistema Nacional de Educação. Então, olha só, você vai ter que pegar a legislação, você vai ter que pegar a LDB. Você vai ter que pegar as diretrizes curriculares nacionais da etapa de ensino a que a sua escola se refere. Então, é uma escola de educação infantil, vai pegar as diretrizes da educação infantil. É uma de ensino fundamental, diretriz de ensino fundamental. É uma de ensino médio, diretriz do ensino médio. Ah, mas é uma escola que tem tudo, ou que pelo menos tem 2 elementos, tem educação infantil e ensino fundamental. Vai ter que pegar as 2 diretrizes correspondentes. Vai ter que pegar a legislação que está ali. Hoje, a gente tem a ideia da Base Nacional Comum Curricular. Então, a BNCC, que eu já comentei com vocês em outras aulas. Então, a BNCC é também um documento hoje extremamente importante para a gente poder pensar na discussão do projeto político-pedagógico, porque a gente já tem um sistema educacional que está amparado, ancorado em algumas leis que precisam ser respeitadas. E a partir daí é que a gente vai conseguir construir um projeto político-pedagógico que seja realmente a cara daquela instituição. Então, lembra que a gente está falando de identidade da escola, e é por isso que eu estou falando da cara da instituição, e, ao mesmo tempo, tem que se pensar no ensino de qualidade. E aí vem uma outra discussão. Mas o que é qualidade? Que conceito de qualidade é esse que vai estar embutido? Coisas para serem discutidas pela equipe da escola, equipe e comunidade escolar, para que a gente possa chegar a um consenso dessa qualidade, lembra sempre, ancoradas em toda a legislação anterior que existe dentro da área. Então, olha, o Libânio tem uma frase que eu acho que é bem interessante. O projeto representa a oportunidade da direção, da coordenação pedagógica, dos professores e da comunidade, não esqueçam nunca a comunidade, ok? Tomarem sua escola nas mãos, definir seu papel estratégico na educação das crianças e jovens, organizar suas ações, visando atingir os objetivos que se propõem. É o ordenador, o norteador da vida escolar. Olha a imagem que eu trago aqui para vocês. Está vendo? Uma ideia de quebra-cabeça mesmo? E é isso. É essa ideia da gente juntar, tá? Professores, equipe gestora, toda a comunidade, pais, alunos, a comunidade externa à escola, e da gente pensar quais são os objetivos da escola, o que essa escola quer. Façam mais ou menos essa imagem. Sabe aqueles barcos? Eu não sei o nome daquilo direito, então eu vou falar aqui para vocês do meu jeito.
Mas aqueles barcos a remo, que tem várias pessoas remando ao mesmo tempo, tem sempre um que vai na frente, que vai de... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo. Nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.